Olá, muito bom dia pessoal, sou o professor Henrique Littaf, do curso Lógica. Nós vamos começar agora o nosso assunto de sequências numéricas, que é PA e PG. Naturalmente, para nós entendermos bem esse assunto, nós precisamos dos conhecimentos de função de primeiro grau, segundo grau, função exponencial e função logarítmica. Seria importante, antes de começar a ver esse assunto, revisar essas aulas anteriores. E, nesse momento, está passando aí o link desses vídeos dessas aulas, então espero que veja isso daí. Com respeito às sequências numéricas, nós vamos dividir nossa aula em PA, termo geral de uma PA, soma dos termos de uma PA e, é claro, aplicação e exercícios vestibulares. Na segunda parte da videoaula, no segundo grupo de videoaula, aliás, nós vamos ver a parte de progressão geométrica, que envolve termo geral de uma PG, soma dos termos de uma PG, multiplicação dos termos de uma PG e soma dos termos de uma PG infinita, além, naturalmente, das aplicações em exercícios vestibulares. Peguem papel e caneta, anotem detalhadamente, não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar as nossas aulas. Tá, querido? Um grande abraço, vamos estudar. Sequências numéricas, que nós vamos estudar agora, é o conjunto de números que eles têm uma determinada característica entre eles. Pode ser uma soma, subtração, multiplicação, divisão, não importa. E nós vamos classificar e aprender a fazer o cálculo, é claro. Mas sequência numérica é algo que tem uma razão entre eles, um fator comum entre eles. Algo que os liga, por assim dizer, é quase uma coisa meio esotérica, sabe? Quem gosta de signo vai entender isso daqui. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui, na sequência daqui, vamos pegar aqui o seguinte exemplo. Eu, professor Henrique, né? Professor Henrique, em 2014, por exemplo, ele tinha um peso de 80 quilos. Peso não, massa, né? Vamos ser chique, né? Em 2015, 85 quilos. 2016, 90 quilogramas. E 2017, 95 quilogramas. Observe que esses valores eles representam uma sequência, tudo bem? Como assim? Porque de um valor para o outro, estou percebendo que está aumentando quanto? Mais 5. Mais 5. Mais 5. Então, isso que é uma sequência. A sequência é um conjunto de valores que, dado uma variável qualquer, ele aumenta ou diminui em função do tempo. Existem vários tipos de sequências naturais que nós vamos colocar para a gente ter uma ideia. Por exemplo, qual a sequência dos números pares? O primeiro par começa no 0, né? O primeiro número par 0, depois vem quem? 2, 4, 6, 8 e vai embora, né? Inclusive até uma sequência infinita. Outro tipo de sequência que nós vamos relacionar dentro desses conjuntos numéricos é essa possibilidade de ter que tipo de sequência? Uma sequência finita ou infinita. O que é uma sequência finita de números? Uma sequência finita de números é que tem uma chamada quantidade limitada de elementos. O exemplo de sequência finita foi o exemplo que eu dei no item anterior. Que eu havia falado que o peso da massa do professor Henrique, sou eu, né? Ela varia em função do tempo dessa forma. Quais são os elementos? 80, 85, 90 e 95, que é o último ano que vai ser colocado. 2018 não acabou, né? Vamos ter fé que isso vai diminuir. Então, isso aqui é uma sequência que finita. Por outro lado, essa sequência que eu descrevi aqui, que é o conjunto dos números pares, por exemplo, né? É uma sequência infinita de termos. É lógico que eu posso escolher uma quantidade pequena, 10, 20, 30, 40, 1 milhão de termos. Isso é uma sequência infinita. Mas, quando eu falo conjunto dos números pares, isso aqui é uma sequência infinita de termos. Acontece que nós vamos aprender a verificar isso daqui, que você pode escrever matematicamente todas as sequências que venham até você, desde que ela tenha um padrão, desde que ela tenha uma razão. Com respeito aos tipos de sequência que nós vamos estudar, vão ser os seguintes. Nós vamos estudar dois tipos de sequência. Primeiro, a PA. O que é PA? É a progressão aritmética. Vamos verificar o que é isso agora. Progressão aritmética. Antes de explicar o que é progressão aritmética, e na verdade progressão geométrica também, vou explicar o que é a lei de recorrência. Lei de recorrência é uma função. Resumidamente, lei de recorrência é uma função. O que é uma função? O que a gente aprendeu lá na parte de função de primeiro grau, função afim, que nós já estudamos. Função é uma expressão matemática que designa um conjunto de valores em função de uma dada variável. Isso é uma função. Por exemplo, digamos que eu tenho uma função assim.
eu tenha f de x igual a menos 3 mais 5n, onde n pertence a naturais. O que significa esse asterisco? Naturais, sem o zero. Bom, dito isso daqui, eu vou escrever o seguinte. Escreva os 5 primeiros termos. Os termos desse bichinho aqui vão ser bem simples, não é verdade? Vai ficar como esse daqui. Monta a tabela, que nós já aprendemos a fazer, né? Os valores de n, né? Nós vamos ter a função f de x igual a menos 3 mais 5n. E, finalmente, vamos ter os valores desses termos, né? Ou seja, os valores de f de x, por assim dizer. Como é natural, sem o zero, começa do 1. Depois vem o 2, até o 5, tá bom? Vai ficar como essa expressão matemática. Vai ficar f de x, isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar f de 1. É igual a quanto? A menos 3 mais 5 vezes 1. 5 vezes 1 é 5. Menos 3 mais 5 é 2. Aqui vai ficar f de 2, vai ser o quê? Menos 3 mais 5 vezes 2. 5 vezes 2 é 10. Aqui vai dar 7. Aqui f de 3 vai ser igual a quanto? A menos 3 mais 5 vezes 3. Isso aqui vai dar 15. 15 menos 3 é 12. F de 4, isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser menos 3 mais 5 multiplicado por 4, isso aqui é 20 menos 3, 17. E f de 5, desculpa, antes de continuar, observe uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Daqui para cá a gente está percebendo o padrão, na verdade? Daqui para cá, o que está acontecendo? Daqui para cá, daqui para cá. Consequentemente, a gente pode prever qual é o próximo termo sem fazer a aplicação matemática, não é verdade? Qual vai ser esse próximo termo? Vai ficar 17 mais 5 é igual a quanto? Bora ver se isso é verdade, matematicamente falando. Isso aqui vai ser igual a quanto? A menos 3 mais 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. E 25 menos 3 vai ser igual a quanto? 22. Pessoal, resumidamente, isso aqui é uma lei de recorrência. A lei de recorrência é quando você percebe que quando você tem uma sequência de números, você pode prever o próximo número multiplicando, subtraindo ou dividindo por outro número, que tem uma relação entre eles. A lei de recorrência também é a função matemática que designa esse conjunto de números. Quando nós formos estudar, e é isso que nós estamos estudando agora, que eu quero explicar para vocês, o que é progressão aritmética. Progressão aritmética, resumidamente, é a expressão matemática que designa uma sequência de números. No caso, como é progressão aritmética, é uma sequência de números aritmeticamente. Henrique, o que significa isso? Bom, revisando uma coisa bem básica. Aritmética significa soma e subtração, tá bom? Então, quando a gente vai fazer essa sequência de números, aritmeticamente significa que a gente vai somar ou subtrair por um número de modo que a gente possa encontrar o próximo número. É isso que nós vamos estudar aqui agora. Nós vamos estudar como escrever a função matemática que descreve uma PA, ou seja, uma progressão aritmética, ou seja, como descobrir os próximos números de uma dada expressão. Vamos fazer isso agora, eu vou ensinar a vocês.